É a 11ª vez que Mauro Cid tem que se apresentar à Polícia Federal por ser intimado para prestar esclarecimentos sobre toda a trama envolvendo Bolsonaro e os seus possíveis crimes perpetrados, notadamente durante o seu mandato de presidente da República. Mauro Cid, há 2 semanas, prestou esclarecimentos e depoimentos para o próprio ministro Alexandre de Moraes, junto com o Procurador-Geral da República. Nesse momento, ele conseguiu confirmar os benefícios da delação diante de Alexandre de Moraes e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E olha que o pedido de prisão para Mauro Cid já estava pronto. E ele conseguiu reverter essa situação. Sinal que ele abriu o bico, uma vez que o delegado Fábio Shor já estava de saco cheio e falou para Alexandre de Moraes que ele estava mentindo ou omitindo situações. E agora, o delegado Fábio Shor, aquele atacado pelos bolsonaristas, deputados e senadores, intimou para que Mauro Cid possa esclarecer novas situações que muito possivelmente são indícios de provas de toda essa trama golpista e dos crimes relacionados a Bolsonaro e sua organização criminosa, que a polícia precisa de mais esclarecimentos a partir do encontro de indícios e subsídios probatórios que venham confirmar toda essa a ação delitiva, não é? O caminho do crime perpetrado por Bolsonaro e sua organização criminosa, segundo a própria Polícia Federal, que já indiciou Bolsonaro pela ladroagem das joias, já indiciou Bolsonaro pela falsificação de cartão de vacina e já indiciou Bolsonaro pela trama golpista, pela tentativa de golpe. Bolsonaro e uma trupe aí de 36 pessoas, dentre as quais nós temos 6 generais e também o total de 25 militares. Logo, Mauro Cid, acredito que tem mais coisa para falar. Até porque, meu querido, pense comigo, Mauro Cid ia perder a delação dele, ia perder os benefícios da delação dele. Quando ele foi conversar com Alexandre de Moraes e conseguiu, assim, ter a confirmação da delação, Mauro Cid abriu o bico naquilo que precisava ser dito. Ele confirmou. E detalhe, Mauro Cid, ele precisa dos benefícios da delação, porque senão mais pessoas da sua família acreditam que será implicada em toda essa situação. Agora, tem gente que está sendo pressionada pela família para fazer a delação, que é o general Mário Fernandes. A defesa do general Mário Fernandes já está pé da vida com a manifestação em a defesa de Bolsonaro, numa entrevista que deu na Globo News, intuindo que a responsabilização de tudo não foi de Bolsonaro, que Bolsonaro era um pobre coitado lascado, que não estava sabendo de nada, estava mais perdido que segue em tiroteio. Aí eu lembro de Bolsonaro, Bolsonaro falava que a caneta era dele, aí quem mandava era ele, que tudo que acontecia era ele, que tal e coisa, senão nada fazia, nada acontecia, e de repente agora a defesa de Bolsonaro já está falando que ele não sabia de nada. Que era uma espécie de golpe dentro do golpe, que ele era um santo, pobre, coitado, lascado, perseguido, como até hoje. E eu vou falar uma coisa para vocês. O general Mário Fernandes está preso e é a primeira vez na nossa história que um general é preso, notadamente nessas circunstâncias de uma tentativa de golpe, de uma investigação de um crime que seria bárbaro, que seria o assassinato do presidente eleito, o assassinato do vice-presidente eleito, Lula Geraldo Alckmin, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época. Tudo isso ocorreria, segundo o planejamento Punhal Verde e Amarelo, em dezembro de 2022, do ministro Alexandre de Moraes. E esse general está preso, Mário Fernandes. Coincidentemente, o Mário Fernandes era secretário da Presidência da República de Bolsonaro. Então ele estava ali. Só que a defesa do Mário Fernandes também, notadamente a partir das falas do advogado de Bolsonaro para a Globo News, a defesa do Mário Fernandes já falou. Mário Fernandes era pau mandado. Mário Fernandes obedecia ordens. E obedecia ordens de quem? De Bolsonaro e também do general Braga Neto, que hierarquicamente era superior a ele ali dentro do campo da política administrativa da presidência da República, já que Braga Neto era ministro.
enquanto o general Mário Fernandes era secretário da presidência. Então, assim, perspectiva para algumas pessoas é muito ruim. Eu falei para vocês esses dias, essa semana, sobre o processo que está ocorrendo em relação à cúpula da PM do DF, do Distrito Federal, onde 7 oficiais, 4 coronéis, major, enfim, 7, estão sendo processados pelo Supremo Tribunal Federal. O processo já está correndo lá. Foi feita a denúncia por parte do Procurador-Geral da República por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito para os 7, por dano do patrimônio público, por dano qualificado do patrimônio tombado e por omissão imprópria dos 7 comandantes da PM do DF. O processo está nas alegações finais. Está para acabar o processo. Acredito que no início do ano que vem, fevereiro, março, deve se encerrar esse processo. O Procurador-Geral da República pede a condenação desses coronéis, major, nesses 5 crimes. Fala que eles vão ter que pagar o dano ao erário, que se o gadozinho está pegando aí 30 milhões para pagar, que aqueles lá do 8 de janeiro, aquelas pessoas que estão sendo condenadas, vai ter que pagar 30 milhões de reais de dano ao patrimônio público, de indenização por danos morais coletivos. E o PGR pede também para que essa cúpula da PM do DF pague. Isso vai ser estabelecido o valor, segundo ele, pelo Supremo. Pede também que eles sejam demitidos dos cargos públicos da cúpula da PM. Vão perder a farda. Serão os primeiros condenados dos peixes grandes, segundo Mauro Cid, em toda essa trama golpista. E eu li a denúncia do PGR. A denúncia contra esses 7 tem 196 páginas, quase 200 páginas, a denúncia dos 7. Eu li essa denúncia. Meu querido, não tem 70%, 60% das provas que tem o relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro, os generais e toda essa trupe agora no total de 37. Não tem 70% das provas que tem esse relatório agora da Polícia Federal. Não tem. E é interessante que você sabe que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi afrontado. Foi afrontado por Van Hatten, na sessão que teve lá na Câmara de Deputados Federais, em que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi convocado para prestar esclarecimentos. E estava lá a galera da cúpula da segurança pública ligada ao Ministério da Justiça. E Van Hatten foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de calúnia, difamação, em relação notadamente ao delegado Fábio Shor. Aí o Van Hatten afrontou lá o Ricardo Lewandowski, esclareceu as coisas para ele, que imunidade não é absoluta, a imunidade parlamentar é relativa e que não existe, né, liberdade para o cometimento de crimes a título de uma pseudoproteção por parte da liberdade de expressão no que tange a imunidade parlamentar. E ele afrontou o diretor-geral, delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E eu tive notícias nas minhas fontes que a situação não vai ficar boa, não. Que eles darão as respostas que Van Hatten pediu. Van Hatten pediu para ser preso lá. Me prende com toda aquela arrogância, para não dizer burrice, dos bolsonaristas que produzem provas contra eles mesmos, dá tiro no próprio pé, aí depois, quando tem a reprimenda estatal necessária, tô sendo perseguido, ditadura comunista de Alexandre... não, 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 não. Agora não é a ditadura comunista de Alexandre de Moraes, não. Agora é a ditadura comunista da Polícia Federal. Então eu tive notícias que o bicho vai pegar. E que a polícia não vai engolir esse sapo, não. E que a resposta será técnica. Andrei Rodrigues foi perguntado. Depois ele deu uma coletiva
diretor-geral da Polícia Federal, foi perguntado sobre aquela situação caótica, ridícula do deputado federal Van Hatten. Andrei Rodrigues só falou o seguinte: a Polícia Federal não age com emoção. Não era o momento de responder, de dar resposta para ele. A Polícia Federal não age com emoção. A resposta virá, meu querido. E não vai ser só para ele, não. Pega o código, meu querido e minha querida. Olha aqui, meu lindo e minha linda. Olha, Mauro Cid vai depor hoje para a Polícia Federal e acredito que vai ter muita coisa para explicar para a Polícia Federal, novamente. E aqui, ó. Antes de falar disso aqui, eu quero mostrar aqui a fala do deputado federal, Helder Salomão. Dentro desse entreveiro de Bolsonaro, da organização criminosa, tal e tal e coisa, que eu acredito que virá um novo relatório de indiciamento de outras pessoas envolvidas pela tentativa de golpe. É minha percepção. Por quê? Porque está faltando gente. Deputados, senadores, está faltando gente, meu querido, minha querida. Tem mais gente para ser imbricada em toda essa situação? Não é possível. Não, pelo amor de Deus, ainda mais que agora a Polícia Federal vai dar uma resposta técnica mais do que nunca, não foi? Foi. Então, meu querido, pode esperar. O que eu acho? Eu acho é pouco, meu lindo, minha linda. Vamos olhar, vamos ver a fala do deputado federal Helder Salomão ontem, que ele falou da tribuna. Vamos. Do general Braga Neto e também de mais 35 militares e outros que atuavam junto com o governo passado, acusados de organização criminosa, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quando nós olhamos o que diz o artigo 359-M e também o artigo 359-L, está lá a expressão tentar. Aqueles que tentarem golpe de Estado e tentarem a abolição do Estado Democrático de Direito cometeram crime e devem ser punidos pelo crime que cometeram. O inquérito e o processo que foi divulgado pela Polícia Federal indica que o ex-presidente não só sabia, como tinha participação ativa na tentativa e no planejamento de golpe. Ele não só tinha conhecimento, como teve participação ativa na tentativa e no planejamento do golpe. Diz o relatório da Polícia Federal que ele planejou e atuou para que houvesse a interrupção do processo democrático no nosso país. Em outro ponto do relatório, a Polícia Federal indica que ele redigiu e ajustou a minuta do golpe. Portanto, nós estamos falando de um ex-presidente que, por ter perdido a eleição, junto com seus colaboradores, muitos deles das Forças Armadas, eu já falei aqui que tenho um respeito profundo pelas Forças Armadas do nosso país. Elas cumprem uma missão constitucional muito importante. Mas eu também já disse aqui que as Forças Armadas, por causa da participação de integrantes do alto escalão, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, apequenaram a instituição. Infelizmente, alguns das Forças Armadas não honraram o juramento que fizeram quando assumiram seus postos e seus cargos. E isso fez com que as Forças Armadas no nosso país hoje tivessem um questionamento, porque, infelizmente, ao ter generais, ao ter integrantes de altas patentes envolvidos nesta tentativa de golpe,
e nesses crimes que foram cometidos no governo passado, isso manchou a imagem das Forças Armadas no nosso país. Isso não quer dizer que a maioria esteja ou estivesse envolvido. Tanto é que os próprios que se chamaram de rataria, eu estou repetindo aqui o que os próprios disseram que quem era do alto nível da ética não podia participar da reunião, só a rataria, e rataria, segundo o dicionário brasileiro, é quem fica perto do esgoto. Rataria é quem fica no lixo. Essa é a definição de rataria, é uma porção de ratos, aqueles que querem fazer, né, coisas no submundo como eles tentaram fazer. Mas, felizmente, muitos das Forças Armadas foram firmes e mantiveram o seu compromisso com o Estado Democrático de Direito. Eu vejo que os defensores do governo anterior, do ex-presidente, se calaram, porque não tem o que dizer. É uma vergonha o que aconteceu naquele período de 2022, após as eleições. A tentativa de macular a nossa democracia, de abolir o Estado Democrático de Direito. E esse planejamento e essas tentativas não foram poucas. A tentativa de explodir a bomba próxima do aeroporto, a tentativa de invadir a sede da Polícia Federal, os acampamentos antidemocráticos em frente aos quartéis e a depredação e a invasão desta casa, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Portanto, não tem anistia para essa gente que não respeitou a democracia. Anistia pressupõe um entendimento para que as pessoas busquem uma convergência. Não tem convergência. O que eles estão querendo discutir agora lá na CCJ é voto impresso. Mais uma vez trazem à tona um debate sobre o qual eles não provaram nenhuma irregularidade. Então, presidente, para concluir, 30 segundos, eles insistem em pautas para desviar a atenção do povo brasileiro dos grandes problemas. Enquanto isso, o nosso governo, o governo do presidente Lula, tem trabalhado todos os dias e os números estão aí. O PIB cresce acima da média, da expectativa do mercado e da média nacional, e da média até internacional, igualando o crescimento com a China. O emprego cresce, a inflação controlada. Então, essa gente está perdida. Essa gente está perdida. Só falta achar o caminho, né, da papuda. Porque, assim, perdido, perdido, deve estar Paulo Gonet, diante de 900 páginas quase para estudar, ele deve estar doido, doido, doido. Mas a rataria ainda está solta. Você já parou para pensar? Tem gente aqui que não sabe por que eles usaram esse termo. É porque entre conversas lá de coronéis e tal e coisa, eles falaram que tinha que fazer uma reunião com Bolsonaro só com os militares que faziam parte da rataria, que eram os golpistas, que não era para levar o general Freire Gomes, não, que ele não aceitava golpe, que não era para levar o brigadeiro Batista Júnior, que ele também, da aeronáutica, ele também não aceitava golpe, que era para fazer a reunião só com a rataria, que era aqueles dos esgotos sujos. Rataria é isso, é sujo, que queria ali, ó, o golpe baixo, que queria fazer o assassinato de Alexandre de Moraes, o assassinato de Lula, o assassinato de Geraldo Alckmin. E isso são provas. A Polícia Federal conseguiu prova demais, gente, prova material. E tem que ser lembrado, para não ficar aí no esquecimento das pessoas. E para que os ratos voltem para os seus esgotos. Os ratos que ficam enchendo o saco, que vêm cheio de bravata, blá, 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 tá tudo se escondendo agora. A rataria tá tudo voltando para o esgoto e se escondendo. E tem que fazer isso mesmo. Até porque os ratos continuam soltos. Né? Polícia Federal prendeu 5 já. Suspeito do planejamento, notadamente, do punhal verde e amarelo para esse assassinato das 3 autoridades. Então, a gente não pode esquecer, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mostrar e pedir o quê? Justiça.
que cada um responda segundo a sua culpabilidade, mas que sejam responsabilizados pelos seus atos. Até porque eles não estavam instituídos ali, constituídos nos cargos respectivos para aprontar, não, e para conspirar contra a democracia, não. Eles estavam ganhando e ganhando muito bem para fazer um serviço de interesse público, como, por exemplo, defesa da própria democracia. E o que estavam fazendo era diametralmente contrário a essas bases constitucionais pelas quais nós bancamos esse Estado. Porque é a gente que pagou e que paga essa conta toda. Por isso que eu digo, repito, é sem anistia. E não adianta chorar, não adianta vir aqui ficar enchendo o saco, não. A rataria vai para a cadeia, vai para o xilindró, e nós alcançaremos a justiça respectiva. Se não, a rataria vai invadir o Supremo Tribunal Federal, literalmente. Se não colocar essa rataria na papuda, na cadeia, a rataria vai invadir, primeiramente, o Supremo Tribunal Federal. Dá anistia para esse povo, pra você ver. Quem será destruído primeiro na próxima tentativa de golpe? Já tem endereço certo e determinado, é o Supremo. Por quê? Porque eles continuam com o laboratório de cria de terrorista todos os dias nas redes sociais, alimentando a extrema-direita a partir de mentiras, fake news, conspiração, teoria escrota, esquisita, estranha, factoide, principalmente para incitar as pessoas ao crime contra o Supremo Tribunal Federal, especialmente contra Alexandre de Moraes. E não é só das redes sociais, não. Da tribuna da Câmara de Deputados Federais, senadores atacam o Supremo e Alexandre de Moraes todos os dias com mentiras, fake news e teorias de conspiração, incitando as pessoas ao crime contra o ministro Alexandre de Moraes. O Senado Federal também. Todas as sessões têm senadores que afrontam o Supremo com mentiras e fake news. É daí que sai os tio França da vida. Os terroristas saem desse laboratório. Por isso que eu digo e repito, se houver anistia, o primeiro poder que será destruído na próxima tentativa de golpe, porque virá. Se houver anistia, eles se organizarão e virão para uma nova tentativa de golpe mais violentos. O primeiro a ser destruído será exatamente o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu digo, repito, não haverá anistia. E coloca aí, bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E o gadinho que estiver aí chorando na live, pode chorar, mas faz um favor para nós, senta e aprende que ainda tem salvação. Bota e toca no like, meu querido e minha querida. Enquanto isso, daqui a pouco a Polícia Federal vai dar uma resposta técnica para o Congresso Nacional. Muito bem. Meu querido e minha querida, Flávio Dino tinha suspenso o pagamento das emendas, certo? Certo. Decisão essa que foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, certo? Certo. O Congresso Nacional foi lá, correu e fez uma lei dizendo que estava ali resolvendo todos os problemas das emendas secretas, as emendas PIX, que não tinha transparência e rastreabilidade para quem foi, quanto foi e com que foi gasto esse dinheiro na ponta, certo? Certo. Fizeram o projeto de lei, acharam que ia passar o mel no bigode do gato do Flávio Dino. Pois bem, aí Flávio Dino, tal e coisa, Flávio Dino liberou o pagamento das emendas. Eu mostrei aqui para vocês a decisão de Flávio Dino. Ele liberou o pagamento das emendas desde que se observasse 14 ordens que ele colocou na decisão. Eu mostrei para vocês aqui o documento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Se observados esses preceitos constitucionais de transparência, prestação de contas, publicidade, probidade, pode liberar. Aí o Congresso Nacional, Arthur Lira, notadamente, não vamos aprovar nada agora do governo, não vamos aprovar nada, porque isso aí
liberou sem liberar. Tal coisa, o governo Lula, né, para fazer a política da boa vizinhança, pediu para o advogado-geral da União entrar com ação pedindo para o Supremo flexibilizar um pouco as regras, tal coisa, fazer a política da boa vizinhança, ou seja, é Lula tentando passar o Miguel no bigode do gato do Congresso Nacional. Aí o que ocorreu? Flávio Dino, concomitantemente à sua decisão, pediu para o plenário analisar. Estou certo ou não estou certo? Porque a esperança do Congresso Nacional era que o plenário tirasse um pouco dessas 14 regras e requisitos que têm que ser observados para a liberação do pagamento de emenda. Aí o que o plenário fez? O que o plenário fez? Confirmou a decisão de Flávio Dino. Segura! Por unanimidade. Ô, André Mendonça, me surpreendeu. Ô, Nunes Marques, me surpreendeu. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram lips iteris com a decisão de Flávio Dino de liberar, desde que observem as 14 regras impostas na decisão. Por unanimidade, o Supremo concordou com Flávio Dino. Aí o Congresso Nacional já começou a jogar indireta, né, para o governo Lula, falando que não ia aprovar nada. Ontem mesmo, Arthur Lira disse que o governo não tinha voto suficiente para dar andamento e votação no plano de cortes e tal e coisa. Aí, no frigir dos ovos, o que ocorreu? Lula liberou dinheiro de emenda. Liberou, não vou mentir. Liberou quase 8 bilhões depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quase 8 bilhões. E mesmo assim, depois de ter liberado para as bancadas e tal coisa, para os vereadores, oh meu pai, para os deputados e senadores, Arthur Lira continua dizendo: o governo não tem bases necessárias suficientes para aprovar aqui nada. Que não tá bom e tal coisa. Eu sei que ontem a sessão passou da meia-noite, lá no Congresso Nacional, e foi aprovado a urgência dos dois projetos de leis aqui, e da PEC do governo. O PL estabelece a limitação de ganho real do salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal, ou seja, será corrigido pela inflação e ganho real entre 0,6% e 2,5%. Continuará com ganho real o salário mínimo. A atual legislação fala em inflação mais a variação do PIB. O projeto também faz novas regras para programas sociais a fim de fazer um pente fino no sistema. Quem não for elegível vai perder o benefício, ou seja, quem não cumprir os requisitos. E também tem um PL que autoriza o governo a limitar a utilização de créditos tributários caso haja déficit nas contas públicas. Também permite que a União use o excedente de 8 fundos nacionais. E a PEC que estabelece o corte gradual no acesso ao abono salarial de um salário mínimo por ano. São várias medidas. Além disso, aqui está embutido também, lógico, a questão do corte dos militares, de benefícios perinducários, aos super salários, acabar com a morte fictícia daquele povo lá, dos militares, isenção fiscal. Tudo isso está dentro desse pacote que foi aprovado. O pacote não, foi aprovada a urgência, a votação em urgência que foi aprovado. Não vamos confundir. A isenção para quem de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a tentar ali também embutir, cobrar mais de tributo de quem ganha mais de 50 mil por mês e cobrar menos de quem ganha menos. Essa é a ideia. Tudo isso aqui foi aprovado à urgência ontem no Congresso Nacional. O que significa isso, Andréia? A urgência, que não vai passar em comissões. Porque um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, o seu trâmite legislativo normal
é passar pela Comissão de Constituição e Justiça, aí depois passa por uma outra comissão, tem que ser aprovada lá, aí depois pode pedir vista e atrasar, aí depois vai para uma outra comissão temática pertinente ao tema debatido no projeto de lei, na proposta de emenda, aí ali pode haver pedido de audiência pública, pode haver requerimento de suspensão dos debates, pode haver pedido de vista, e isso enrolar toda a tramitação para consecução da aprovação. O governo conseguiu fazer com que fosse aprovada a urgência de todas essas medidas aqui. Isso significa dizer o quê, André? Significa dizer que vai direto para o plenário, para a votação. Se for aprovado, votado está, pronto e acabou. Não vai ter todo o trâmite legislativo onde, se houvesse, a extrema-direita ia pedir vista, a extrema-direita ia obstacularizar, ia fazer obstrução nas comissões para não ter a votação, uma série de situações. Então, o governo, na primeira fase, já foi vitoriosa. Conseguiu fazer com que a urgência fosse aprovada. Significa dizer o quê, na prática, Andréia? Que semana que vem pode ser aprovado no plenário da Câmara e no plenário do Senado Federal. E aprovado está. Significa isso. Entendeu, meu querido? Agora, é lógico que a gente precisa fazer a crítica dentro desse sistema hoje político no Brasil, que graças a um parlamento basicamente fisiologista que só age através do toma lá da cá. Só age se houver pagamento de emenda. Tanto que, a priori, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, já sinalizou que não tinha voto para aprovar nada. E mesmo assim houve aprovação, porque o governo articulou. Aí você fala assim, Andréia, mas isso é certo? Meu querido, o dinheiro de emenda vai para os deputados e senadores. Antes desse trabalho por parte do Supremo Tribunal Federal, não se sabia para onde esse dinheiro ia. Basicamente era isso. Agora, com todo esse trabalho do Supremo Tribunal Federal, vão ter que indicar para quem foi o dinheiro e para onde o dinheiro foi revestido. Foi para a saúde, foi para a educação, foi para fazer uma creche, foi para fazer um posto de saúde, foi para quê? E precisava daquilo, aquilo realmente era importante, aquilo era a necessidade premente? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal fez algo extraordinário. André, eu não estou brincando. Fez algo extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, o que ele está fazendo com essa implementação dessas 14 medidas da ordem judicial de Flávio Dino, que foi confirmada pelo plenário do Supremo? O dinheiro público é para ser gasto, sim, mas é para ser gasto com o público. E é para ser gasto com aquilo que precisa. Vai gastar com a saúde? Para onde foi o dinheiro? Para qual deputado? Para qual senador? Quanto foi? Senador, foi revestido o dinheiro aonde? Na sua cidade? Tá. Na sua cidade foi revestido para onde? Para a saúde? Para a educação? Para a implementação de políticas públicas, de inclusão social, para fazer asfalto? Para onde foi o dinheiro? Ah, foi para a saúde, fazer um postinho de saúde. Ah, e era necessário esse posto de saúde? Ou será que o que era necessário era gente para trabalhar no posto de saúde? Era necessário esse posto de saúde, o senador, deputado? Ou o que está faltando na sua cidade é educação? Tudo isso Flávio Dino colocou, meu querido, para que haja o quê? Controle. Porque estava a farra do boi gordo. Não sabia para onde ia o dinheiro, para com que o dinheiro era gasto e se realmente aquela situação era necessária dentro do município, da cidade respectiva. O que o Supremo Tribunal Federal fez a partir da posição veemente de Flávio Dino foi algo extraordinário dentro desse campo nosso de um Congresso Nacional corrupto e corruptível. Não todos, é claro. Você está entendendo? Então, assim, se essa dinâmica funcionar, tá tudo bem. O toma lá da cá vai ter um viés público.
O cara vai votar, mas ele fala: não, mas eu preciso de 1 milhão porque eu quero fazer a escola lá do meu município. Aí o dinheiro vai para o público, vai por interesse público. Aí a gente não tem que falar nada. Eu não vou falar nada. Mas o problema é que nem isso estava tendo. Você está entendendo? Nem isso estava tendo. Ninguém sabia para onde ia o dinheiro, com que o dinheiro era gasto. Aí vem alguns do Congresso Nacional, cinicamente, falar que não vai votar, babá, mas o que está por detrás da negociação é dinheiro de emenda. E o problema não é nem o dinheiro da emenda e para o deputado, para o senador. O problema é o que ele vai fazer com esse dinheiro. Que agora o Supremo colocou ordem. E tem que fiscalizar. Porque eles estavam acostumados, notadamente com o governo Bolsonaro, fazer a farra do boi gordo. Onde Bolsonaro liberava bilhões e ninguém sabia para onde ia, com o que era gasto. Nada. Procuradoria-Geral da República, lá no governo Bolsonaro, fazia de surdo, mudo e cego. Supremo, a partir disso, não era provocado, não podia fazer nada, porque quem provoca é quem? É o Ministério Público. O Judiciário tem que ser provocado. E no período de Bolsonaro não tinha essa provocação. E agora teve, inclusive, o PGR concordou com toda a situação e pediu, inclusive, a implementação dessas ações. E, por outro lado, durante o governo Bolsonaro, a gente tinha a figura do primeiro-ministro, que era Arthur Lira. Mandava e desmandava. Bolsonaro vivia nas praias, jet ski, diminuiu o imposto do jet ski e tudo mais. Aí quem mandava e desmandava no Brasil era Arthur Lira, o primeiro-ministro. Tanto que mais de 150 pedidos de impeachment contra Bolsonaro por situações que configuravam de fato de verdade crime de responsabilidade, nenhum andou. Por quê? Porque a farra do boi gordo estava muito boa. E o que o governo estabeleceu de forma indireta a partir do Supremo com Flávio Dino? Quer dinheiro de emenda? Faz parte? Está na Constituição? Tá. Mas você tem que prestar conta. É dinheiro público. E você tem que revestir esse dinheiro para o público, para o interesse público, conforme aquilo que é mais necessário dentro da sua cidade, dentro do seu estado. E tem que prestar conta disso. Então é isso tudo que o Supremo conseguiu trazer agora. E reitero, vai ter que ter agora fiscalização pelos órgãos de controle, notadamente pelo Tribunal de Contas e pela própria Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público. Porque, constitucionalmente, quem é que deveria fiscalizar isso? Algo interessante. Qual o principal órgão que deveria fiscalizar tudo isso, além do Tribunal de Contas? O próprio Poder Legislativo. O próprio Poder Legislativo é um dos principais fiscalizadores. Talvez por isso virou a farra do boi gordo, né? Ele era o fiscalizador, não fiscalizava e ele mesmo que aprontava. Pelo que tudo indica, não é? Enfim, Lula precisa da aprovação de toda essa situação. E, em contrapartida a isso, o mercado está nervoso. Mas antes, vamos ver isso aqui, ó. Arthur Lira crava futuro de Bolsonaro da eleição de 2026. Não vejo outro. Arthur Lira deu entrevista e falou que vê Bolsonaro como candidato em 2026. Arthur Lira não sabe que Bolsonaro é inelegível? Ah, sabe. Mas eu acho que Arthur Lira está com saudade do passado recente, que eu acabei de explicar, não vou te explicar de novo. Mas isso aqui é saudade do passado recente, em que ele era primeiro-ministro no governo Bolsonaro. Porque ele sabe que Bolsonaro é inelegível. Agora, claro que quando ele fala isso aqui também, ele está jogando para a plateia e para os eleitores dele. Quem são os eleitores hoje de Arthur Lira? A galera do PL. A maior bancada de deputados federais do PL são hoje os principais eleitores de Arthur Lira para que ele possa ter a vitória do seu sucessor na presidência da Câmara de Deputados Federais nas eleições agora no início do ano, em que Arthur Lira quer eleger o seu sucessor, Hugo Mota, cuja eleição é entre eles ali, eleição interna entre os deputados federais, e a maior bancada
é do PL de Bolsonaro. Então ele está fazendo o quê? Jogando e passando um mel no bigode do gadinho e dos bolsonaristas, cujos votos ele precisa para que Hugo Mota ganhe as eleições internas que ocorrerão agora no início do ano. É isso que ele está fazendo. Ele está garantindo o dele. Pega o código, meu querido e minha querida, porque ele sabe que Bolsonaro é inelegível e ele sabe, para quando você vai se candidatar, você tem que fazer um registro da sua candidatura. E quem é que aceita o registro da sua candidatura? Quando você vai lá registrar para ser candidato a presidente da República, quem é que aceita o registro? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Como ele é inelegível em 2 condenações, ele não vai poder ser candidato. Vai ter o registro não autorizado, não aceito. Ai, Andréia, mas o presidente do TSE em 2026 vai ser Nunes Marques, Andréia. Não interessa quem será o presidente do TSE. O que interessa é que houve 2 condenações pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E presidente nenhum de TSE tem poder para derrubar uma decisão do plenário da corte respectiva. Isso é conversa para boi dormir, ou seria para tocar gado? Não sei. Enfim, você decide. Então, o que ele está fazendo aqui? Jogando para a plateia dele, dos deputados bolsonaristas, que ele precisa do voto para fazer a sucessão e o Hugo Mota ser eleito, né? E mais do que isso, ele está com saudade, quando ele era primeiro-ministro, e mandava e desmandava ali na República de Bananas durante o governo Bolsonaro. É isso que está acontecendo. Pura saudade. Saudades, saudades, saudades. E enquanto isso, o mercado está enfurecido com Lula, porque Lula fez o corte de gastos e tentou tirar o mínimo possível das classes sociais mais baixas, do pobre, não é? E vai dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, vai cobrar mais imposto quem ganha mais de 50 mil por mês, e tal e coisa. Aí o mercado está nervoso, mas não é isso, não é isso, né? Porque o juros está alto. E essa galera da elite fica cada dia mais rica com juros altos, entendeu? Então não é bem isso, não. A questão é outra. A questão é que eles querem derrubar Lula em 2026. E eles não estão achando um caminho. Por quê? Os indicadores econômicos todos são positivos, então eles precisam inventar alguma coisa. Aí eles inventam essa situação que propaga nas mídias corporativas para ver se cola. Mas, na verdade, o que eles querem é começar a minar o governo Lula para eles elegerem o candidato deles, da Faria Lima, em 2026. E não está colando. Por quê? Eles armam a armadilha, faz toda a armadilha e Lula. Lula não cai na armadilha. Ô, meu querido, minha querida, Lula é experiente. Lula não vai cair mais nessas armadilhas que vocês fizeram desde o primeiro mandato dele para presidente da República, não. E esse é o problema. Eles querem porque querem o quê? Eleger o seu candidato em 2026. Para isso, eles precisam minar hoje Lula, porque senão eles não conseguem. É essa a situação. Toca, toca, toca no like, meu querido, minha querida. Já curtiu a live, gente? Eu falando aqui que nem uma doida e você não curtiu a live ainda? Não acredito nisso. O que foi que eu te fiz? Me conta, eu tô ao vivo. As câmeras é porque agora nós temos mais câmeras. Curte a live, gente. Se você não curtir a live, nós vamos fechar o boteco, ué. Porque aí o boteco, pelo amor de Deus, tá tudo quente. A gente tem que ir fervendo. Meu querido, dá aquela paradinha, curte a live, comenta, sem anistia, explica pro gadinho quem nós somos, resistência, quem gosta fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Fica quem quer, quem não quiser, o caminho do feio é por onde ele veio e tá tudo bem, viu, meu lindo, meu lindo? Por quê? Porque eu não gosto de fofoca, eu não gosto de fofoca. E aqui a gente fala o que tem que ser dito. Porque aqui do jeito que vai e volta. E aqui não, jacaré. E o crocodilo vai pra jaula, meu querido e minha querida. Pode chorar que não tem problema. Mas vou falar uma coisa pra vocês estão chorando demais, meus. Tá chorando desde outubro de 2022, tenha santa paciência, não cansou ainda não? Ah, tem dó. Meu lindo, minha linda,
Dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Por quê? Porque quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Querido, beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença, resistência e sapiência, viu? Até a próxima live. Se cuida. Ei, se cuida, hein? Tchau, tchau.